Alô, amigos e amigas do programa Cidadania, estamos aqui de volta hoje para discutir um tema estratégico para qualquer nação, mas especialmente para a nação brasileira, a indústria aeronáutica brasileira. Ela que vem honrando aquela tradição que foi marcada internacionalmente pela figura de Santos Dumont, está hoje num patamar que é emblemático para a tecnologia brasileira, ocupando mercados importantes, mas tem uma série de desafios, não aqueles apenas colocados pelas sombrias crises que estão ao longo do cenário internacional, mas também pela necessidade, obviamente, constante de conquistar novos patamares de desenvolvimento tecnológico. E para falar sobre esse tema, esses desafios, as perspectivas, e também para um prêmio que está recebendo aqui no cenário, a Embraer, nós temos a satisfação de ter aqui conosco o Dr. Osiris Silva, presidente que foi durante muito tempo da Embraer, o ex-presidente, mas uma figura simbólica da indústria aeronáutica brasileira e também reitor da Unimonte, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Sou eu que agradeço, muito obrigado. Doutor Osiris, quando tudo começou, havia muitas dúvidas, os céticos, os desanimados, mas muitas barreiras foram vencidas para chegar no patamar de hoje. Como é que isso foi conquistado passo a passo? Foi passo a passo, né? Porque realmente isso é verdade. O cenário era bastante hostil, embora nós tínhamos tido o Santos Dumont, mas eu sempre me manifestei perplexo de perguntar a mim mesmo quando eu era jovem, na minha terra natal, lá em Bauru, de me perguntar o que tinha acontecido conosco, porque o Santos Dumont fez o primeiro voo mais pesado que o ar em Paris em 1906, e naquela época que eu tinha essas coisas na cabeça, 1946, 1947, vê que a minha milhagem é um bocado alta, né? Eu me perguntava o que tinha acontecido. Nós tínhamos cruzado os braços nesse período todo, deixando que os Estados Unidos, um país tão grande quanto o nosso, com a mesma idade do Brasil, fabricava todos os aviões que estavam voando no Brasil. E dizia, puxa, será que um Brasil tão grande como o Brasil não pode encetar um esforço de fabricar aviões também? Quer dizer, foi mais ou menos isso. E, evidentemente, foram os primeiros passos muito difíceis. Nós encontramos um nicho de mercado, quer dizer, na época que, estou falando aí em torno de 1963, 64, os jatos começaram a entrar em serviço e aí, efetivamente, o que foi que aconteceu foi, claro, começaram a sair das pequenas cidades, das médias cidades, e houve um encolhimento de atendimento do transporte aéreo nas cidades brasileiras absolutamente dramático. Imagine que em 1957 nós tínhamos na ordem de 350 cidades com o serviço de transporte aéreo, usando aviões excedentes da Segunda Guerra Mundial. Em 1963, 4 e 5, que nós intensificamos muito o nosso trabalho de prospecção nessa área, o Brasil caiu para 45 aviões. E aí nós imaginamos, mas espera aí. 45? 45. Então, nós fizemos uma pergunta crucial. Que retrocesso. Fizemos uma pergunta a nós mesmos, de uma forma bastante intensa, dizendo, puxa, as cidades médias do futuro não vão contar com o transporte aéreo? E a resposta mais do que óbvia era, claro que vão. Claro. E aí veio a pergunta, com que material? Aí começamos a consultar as revistas, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada na época. Aí consultamos as revistas da época e vimos que ninguém estava pensando nisso. Todo mundo estava querendo entrar no jato, fazer avião de maior porte, coisa dessa natureza. E é lógico, né? Porque quanto mais passageiro tiver o avião, mais distribui os custos por passageiro. Né? Porque a passagem fica mais barata. Claro. E foi aí então que nós dissemos, puxa, vamos licetar e tentar fazer uma demonstração do conceito de um avião pequeno operando numa cidade pequena ou média. E aí, então, a turma do deixa disso, da pessoa que não acredita, cresceu. E vinha aquela pergunta também muito típica aqui no Brasil, quem está fazendo isso no mundo? E a nossa resposta é, por quê? Vocês querem nos colocar na concorrência?
E foi aí então que nós pensamos num avião de transporte pequeno, robusto, que pudesse operar nos pequenos aeroportos, pista curta, de uma forma independente. E foi aí que nós fizemos o que nós chamamos de uma prova de conceito. Foi um predecessor do Bandeirante, né, que nós fabricamos, foi o primeiro avião lançado pela Embraer quando ela foi criada. Correto. E foi aí então que nós começamos a avançar. É fato que quando se tenta isso só do lado do setor privado é muito difícil, mas como nós fizemos isso numa organização da aeronáutica, lá no Centro Técnico de Aeronáutica, que hoje mudou de nome, mas era o Centro Técnico na época, havia um certo respeito por se tratar de uma atividade dentro de uma organização governamental. O povo brasileiro acredita no governo. E foi aí então que nós começamos o trabalho. E foi muito curioso, foi no primeiro voo. Ninguém acreditava que o avião fosse voar. Foi o senhor que fez o primeiro voo? Não me deixaram. Ah, não deixaram? Não deixaram. Eles disseram, não, você está liderando o programa aqui como querendo antecipar uma perda, uma coisa dessa. Mas o senhor tinha confiança, queria eu fazer. Eu tinha, né? Mas que a história. Eu já não cortava mais cabelo em São José para não ver um sujeito com uma navalha na mão dizendo que o meu avião não ia voar. Doutor Osíris, o Brasil, se a gente pudesse fazer uma comparação assim que não é muito rigorosa, mas o Brasil já teve também a segunda indústria naval, né? E hoje a indústria aeronáutica brasileira tem uma posição interessante, está presente em mercados importantes como o próprio Estados Unidos, na China, né? Inclusive com alguns acordos, convênios, até para transferência de tecnologia. Nós temos aviões voando em 90 países. 90 países. É um negócio, pois é. Olha, muito mais do que nós pensamos.